Vocês já assistiram às lives de Juca sobre cinema, não? Às quintas-feiras, Juca faz uma live com o Piero Sbradia e Eduardo Escorel sobre cinema às 11 horas. Muito interessante. Essa semana eles receberam um diretor angolano, o Fradique. Muito interessante mesmo, assim, você conhecer coisas de cinema que normalmente a gente não conhece, né? Sobretudo o acesso que a gente tem, muitas vezes, ao grande cinema, ao cinemão americano, que não é uma abertura muito interessante. Eu descobri uma coisa que depois eu até perguntei ao Juca, eu deixei uma postagem para ele, porque o Juca, o nome é Juca Badaró, né? E Juca estuda a obra de Jorge Amado. E descobri nessa live dele, ele não vai estar aqui com a gente hoje não, ele me falou que ele está tendo dificuldades porque ele está fazendo uns trabalhos com Alter Ives, justamente sobre os temas sobre cinema. Aí está sendo complicado para ele seguir a gente aqui. Mas o Juca, ele se chama Juca Badaró, e Juca Badaró é um dos principais personagens do Terras do Sem Fim, né, do Jorge Amado, que é quem ele estuda Terras do Sem Fim. Aí eu perguntei para ele se tem alguma interpretação analítica para a gente fazer sobre isso, psicanalítica, porque interessa o personagem principal se chama Juca Badaró. Depois ele vai nos A live dele é pelo Instagram ou pelo YouTube? Eu acompanho pelo Facebook, né? Facebook. Esse último, inclusive, tá gravado. Depois, é um diretor, Paulo, é um diretor angolano, um rapaz bastante jovem. Boa tarde a todos. Chamado Ar-Condicionado. Eu tenho entrevista com ele, muito legal. Todo mundo entrando já. Bom, vamos começar então um pouquinho, né? Bom, gente, então eu estava falando para vocês que, revendo a nossa última aula, a nossa sexta aula, eu vi que talvez tenha sido, de fato, a aula mais árida, porque é difícil traduzir. Eu fiz um desafio a mim mesmo, que era tentar sustentar todas as aulas sem imagem, né? Ou seja, sustentar pela palavra, tentar... Isso é bom como um exercício, até para a minha própria compreensão do que eu falo, porque quando a gente coloca as coisas de maneira muito esquemática, em imagens, por exemplo, com PowerPoint e coisas assim, aquilo fica um pouco fixado. Então, eu me coloquei o desafio de ter que traduzir mesmo aquilo que é imagético, mas na palavra, né? Isso nem sempre é muito simples, como, por exemplo, explicar a questão de uma topografia, a diferença entre uma topografia e uma topologia desses modelos, né? Ou explicar para vocês aqueles mapas que são tridimensionais e tentar explicar do que se trata, né? Eu não sei se isso fica sempre muito claro. E esses aspectos analógicos, digitais, que a gente repete em vários momentos. Aí, eu reassistindo às aulas, eu fico me imaginando assim, porque muitas vezes eu tomo aquilo como algo já bem estabelecido para vocês, talvez para alguns sim, para outros não. Nós temos essa dimensão, digamos assim, topográfica dinâmica, né? Como isso tudo muda, sem que haja imagem para isso. Então, mas eu vou continuar com esse desafio, eu vou continuar tentando não utilizar muito de imagem, e na medida em que as coisas forem ficando difíceis, eu queria que vocês me perguntassem e dissessem assim: Eduardo, eu não entendi isso, para que a gente pudesse, então, ir polindo, digamos assim, a pedra bruta, né, para fazer com que seja uma pedra sempre preciosa, mas mais polida. Porque muitas vezes fica difícil para quem está expondo ter uma ideia do grau eu imagino que são formações as mais diversas de vocês todos, então do grau de conhecimento sobre, por exemplo, o neurônio, sobre essa forma, essa arborescência do sistema nervoso, mas eu vou continuar tentando fazer isso para ver se a gente consegue
ir adiante ainda dentro desse desafio de traduzir essas coisas em palavras, né? Mas eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção sobre a aula. Eu me coloquei no lugar de um aluno, digamos assim, que estivesse assistindo a última aula e imaginando, tendo algumas dificuldades de compreensão. Outra coisa que eu observei também é assim, como a gente erra quando a gente fala, né? Sem perceber, como existe uma inadequação entre o que é dito e o que se quer dizer. Por exemplo, se não me engano, no minuto 7, eu repito algumas vezes que eu falo sobre linguagens narrativas. Né? A linguagem era narrativa. Eu queria dizer era memórias narrativas. Okay? E, no entanto, eu repeti isso, e para mim parecia uma coisa absolutamente correta naquele momento. Ao ouvir, eu percebi, então, as limitações e como a gente se engana quando fala. Muito bem. Vocês viram que o nosso... Então, o foco maior que eu dei em todo o estudo do projeto foi na primeira parte. Né? Foi na primeira parte do projeto, embora todo o projeto, aquilo que nós conversamos na vez anterior e que Paulo também chamou a atenção, ele tem uma riqueza muito grande. Nós vimos que a segunda e terceira parte, se nós dividimos em 3 partes do projeto, né? Elas são muito importantes para nós entendermos aquilo que não foi ruptura, aquilo que foi uma passagem, digamos assim, entre o projeto e depois a interpretação dos sonhos e toda a psicanálise como um todo, né? E o que nós podemos observar como ruptura, de fato, epistemológica, entre uma coisa, entre o projeto e o restante da psicanálise, diz respeito a essa primeira etapa, né, de que nós discutimos, que está relacionado com aqueles modelos dos 2 teoremas principais. Né? Então, quais são os 2 teoremas principais? O teorema quantitativo e o teorema do neurônio. Então, para o desenvolvimento, talvez para a gente entender uma certa negligência das outras partes do projeto, é preciso a gente reiterar um pouco sobre onde nós vamos chegar. Então, nós vamos chegar ao final do nosso curso naquela etapa em que nós vamos refazer uma religação, nós vamos fazer uma religação depois de sairmos, fazer uma derivação a partir das próximas aulas. Nós vamos sair um pouco da psicanálise nas próximas aulas, já antecipo isso a vocês, porque nós vamos recuperar alguns conhecimentos que foram acrescentados após o projeto, dentro das neurociências, bem como dentro de uma certa filosofia, uma filosofia que trabalha com a filosofia da mente e com a filosofia da ciência, digamos assim, que se distanciou e que depois se aproximou daquilo que Freud, do modelo que Freud nos apresenta em 1895. Né? Então, por que nem todo o projeto é esmiuçado no nosso curso? Porque a primeira parte do projeto que serve como essa base, essa infraestrutura na qual nós vamos, ao final, refazer essa costura, né, e recuperar, então, o projeto de Freud para estabelecer o diálogo e tirar as consequências, né? Não são consequências de uma síntese, eu explicava para vocês, nós não queremos fazer uma reconciliação, mas queremos entender de que forma um tipo de saber, no caso, o saber psicanalítico e aquele proto-psicanalítico de Freud, interage e é uma forma de inquirição, de tensão com aquilo que foi produzido pelas neurociências, para que, então, a gente tire as consequências para as neurociências e bem como para a psicanálise desse tipo de conexão, né? Esse tipo de conexão que tem alguns momentos de aproximação e outros de distanciamento. Okay? Então, é por isso que a primeira parte, ela aparentemente não, a primeira parte foi mais nas nossas 3 aulas relacionadas ao projeto. Então, eu queria que ficasse bem claro esse modelo, porque esse modelo, apesar de nós distanciarmos, eu dizia para vocês, da psicanálise nas próximas aulas, mas ele vai estar presente sempre sob uma forma de interação. Okay?
Por exemplo, nós não vamos ter, nas próximas 3 ou 4 aulas, nós não vamos falar, nós não vamos ter como digamos assim, como foco, como alvo, a obra de Freud. Mas Freud vai estar presente em todo momento, dentro daquilo que eu vou mostrar para vocês, traçar certos paralelos. Por exemplo, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês o modelo de memória que foi desenvolvido por um sujeito chamado Eric Kandel, que eu já falei para vocês em alguns momentos, né? Então, Eric Kandel foi prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2000, e ele digamos assim, aquele que sintetiza melhor o progresso das neurociências recentemente, no que diz respeito à plasticidade cerebral e à formação de memória. Então, eu vou apresentar para vocês na próxima aula, e as nossas discussões aqui são sempre um elo entre uma aula e outra, né? Vou apresentar para vocês na próxima aula aquilo que se conhece hoje sobre o substrato físico da memória. Porque até os anos 90, a gente não sabia como era formada a memória, né? Se imaginava que cada neurônio guardava alguma espécie de aquilo dentro daquele modelo aristotélico, né? da formação de um símile na cera, né? Formação do silete e da cera, e que isso se daria em proteínas dentro de neurônios. Existia uma série de teorias sobre isso, né? Hoje, nós já sabemos como é feita, como sintetizada, digamos assim, do ponto de vista material, a memória. Isso é uma coisa que é interessante, muita gente não sabe disso, mas hoje nós já sabemos. Nós já sabemos, no que diz respeito àquilo que é o reducionismo do processo, né? Ou seja, nós sabemos como é que um neurônio se fortalece na conexão com o outro para formar memória. E aí, ao demonstrarmos isso, nós vamos estar recuperando, mais uma vez, o diálogo com Freud, apesar de não ser, o foco não ser Freud, porque vocês se lembram que Freud vai nos falar das facilitações, né? Então, entre um neurônio e outro, que haveria aquela facilitação nas barreiras de contato. E hoje nós sabemos de que forma essa facilitação ocorre. Isso é muito interessante, porque é exatamente o que Freud dizia nesse aspecto, né? Só que hoje nós sabemos qual o mecanismo que isso ocorre. E tudo isso nós sabemos nos últimos 20 anos. Então, nós passamos 100 anos desprezando o modelo freudiano, e agora nós recuperamos um modelo, sem falar de Freud, e que de certa forma, dentro do mesmo processo que Freud intuiu, né, e desenvolveu dentro daqueles processos de experimentação mental, que eu dizia para vocês, que ele fez sem nenhum tipo de laboratório, sem nenhum tipo de pesquisa empírica, né? Então, eu disse que isso foi feito, de certa forma, um tanto sem o conhecimento da obra freudiana, mas, para ser honesto, não é verdade no que diz respeito ao próprio Eric Kandel. Eric Kandel, ele é um grande admirador de Freud, né? Ele entrou na Universidade de Harvard com a intenção de se tornar psicanalista. Ele era judeu e fazia parte de toda uma tradição daqueles judeus que se instalaram nos Estados Unidos e que se interessavam por psicanálise. Então, ele frequentava o ambiente da psicanálise americana e entrou na Faculdade de Medicina com a intenção de se tornar psiquiatra, psicanalista, e ele nos conta a história que, de uma maneira bastante ingênua, ele imaginava que ele iria, então, ele já entra na faculdade com a intenção de descobrir qual era o substrato do id, do ego e do superego, né? Isso, ele próprio ironiza essa pretensão. Mas nesse processo de busca de se tornar um psicanalista, ele se torna um neurocientista, né? Mas um neurocientista que guarda sempre um apreço e uma admiração muito grande pela obra de Freud, tanto essa obra de Freud como neurocientista, como a obra posterior. Ele é um grande admirador de Freud. E Kandel, mas o processo que o leva a desenvolver, então, os modelos de memória não são mais psicanalíticos, né? É interessante isso, porque ele se reaproxima do modelo freudiano, e quando ele se reaproxima, ele não se dá conta disso, né? Eu vou passar um link para vocês assistirem
um filme, se eu não me engano, tem na Netflix, né? Que é Em Busca da Memória, que é um filme, na verdade, um documentário autobiográfico sobre Eric Kandel, conta toda a história dele. Ele teve que sair às pressas, se não me engano, aos 9 anos de idade, de Viena, que foi no momento da chegada dos nazistas a Viena e que a casa dele é invadida, tomada. E ele e o irmão um pouco mais velho são colocados dentro de um trem para ir até Amsterdã, e de lá foram para os Estados Unidos, sem a família. Ele só reencontrou os pais depois. Então, ele faz parte de uma tradição vienense, né, de intelectuais e de cientistas, mas que se estabeleceram nos Estados Unidos. E dentro desse documentário, que é muito interessante, ele conta toda essa história e conta a aproximação e a separação dele em relação à psicanálise, mas a admiração dele por Freud. Ele faz uma visita, por exemplo, lá na Bergasse 19, ao apartamento de Freud, em Viena, em uma visita que ele faz com a família à Áustria. E isso, no próprio filme, resume um pouco essa história dele, mas eu vou apresentar para vocês, então, todo esse modelo neurobiológico. Esse é um modelo neurobiológico, né, o de Kandel, tentando explicar para vocês de que forma, então, aquelas vias que Freud chamava, que eram vias em que o circuito, a quantidade passava, né, e que alguma coisa ficava no sistema psi, entre um neurônio e outro, mas que haveria aquele tipo de facilitação quando um número, uma frequência. E Freud coloca isso muito interessante, porque é muito parecido com o que Kandel vai nos mostrar depois. Freud vai nos dizer que existiria a intensidade, né? Duas formas de se fazer a facilitação entre um neurônio e outro: a intensidade e a frequência, né? E Kandel vai nos demonstrar que a frequência, não a intensidade, mas a frequência, sim, é uma das formas por exemplo, de formação de memória a longo prazo. Que todas as vezes que algo é repetido com uma frequência de 5 Hz, de 5 estímulos por segundo, que aquilo levaria, então, ao fortalecimento de certas sinapses em detrimento de outras, que seria exatamente o modelo, se vocês pegarem, ipsiliteris, o modelo que Freud nos apresenta, né? E que algumas vias são facilitadas, outras vias são fechadas, e que, por isso mesmo, você criaria, então, um modelo topográfico. Por isso que eu insisti no aspecto da topografia e da topologia, né? Um modelo topográfico de formações de representações. Então, nós já sabemos, no nível elementar, naquilo que dentro das neurociências se chama de reducionismo, não confundir com o aspecto coloquial ou depreciativo que nós utilizamos com a palavra de reducionismo, né? Reducionismo em neurociências é quando você tenta ver não o fenômeno macro, mas o fenômeno micro, para, a partir de uma soma de entendimentos do microfenômeno, você entender o macro. Okay? Então, por exemplo, seria a tentativa de entender o que acontece entre uma sinapse e outra, no fortalecimento dessa sinapse, okay? Para então, depois que nós entendermos esse processo, nós entendermos a formação macro da memória. Então, a formação macro, que seriam as narrativas, nós não sabemos ainda como ela é feita, né? Aquilo que eu dizia para vocês, o código neuronal, aquilo que é de um neurônio para o outro, é algo absolutamente cego, né? E burro, digamos assim. Não existe inteligência naquilo que é apenas dual, disparo ou não disparo, ok? E que daquele código vai surgir algo depois que vai permitir o uso inteligente, né? Para permitir o pensamento, que é quando nós emergimos para a linguagem. Pois é, a memória também tem essas duas dimensões. A memória tem a dimensão micro, né? Digamos assim, ou seja, como é que o fato de eu ter uma experiência traumática, por exemplo, cria uma memória mais forte no micro entre um neurônio e outro, mas que aquilo ali não tem nenhuma informação interpretável, né? Não tem nenhuma informação simbólica, tem uma informação apenas de um sim ou de um não, preferencial. E de que forma... Então, esse tipo de memória, a memória uma memória meramente biológica e elementar, nós já sabemos como ela se faz. Agora, naturalmente, que é dentro do processo de complexificação, né? Ascendente, quando nós emergimos para a linguagem propriamente dita,
que quando nós fazemos as narrativas, nós vamos então desenvolver as memórias, como nós entendemos a memória de lembranças, de coisas que nós podemos contar, de histórias que nós podemos contar sobre nós mesmos ou sobre outros. Ok? Então, para entendermos o processo desenvolvido, o modelo desenvolvido por Eric Kandel, nós vamos ter que também entender algumas coisas básicas de neurofisiologia, que eu vou tentar, então, na próxima aula também, dar alguns elementos para aquelas pessoas que não têm uma formação na área biológica, na área que nos explicaria, então, como é que é um funcionamento de neurônio, né? Então, eu vou dar uma aula, assim, bem básica, talvez até, eu ainda não refleti sobre isso, talvez até a próxima aula seja mais focada nesse aspecto da neurofisiologia e que numa seguinte a gente fale sobre o modelo de Kandel, né? Para depois, então, entrarmos no modelo de Antônio Damasio, e de uma sequência de outros modelos que vão dialogar com esses principais, para nós entendermos, então, esse salto. Mas aí eu vou decidir, a partir de algumas ideias aqui, se a gente já entra em Kandel ou se eu falo um pouquinho da neurofisiologia básica, para todo mundo entender o que como um neurônio funciona, o que é uma despolarização de um neurônio, o que é uma neurotransmissão, quais são os tipos de neurotransmissão, se aquilo vai ser uma neurotransmissão que vai frear o outro neurônio, ou o contrário, se vai ativar o outro neurônio. Mas eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem simples, bem didática, né? Lembrando sempre que toda vez que a gente simplifica, a gente cria algumas dificuldades de compreensão do complexo, né? Porque as coisas nunca são tão simples assim, mas com fins didáticos eu vou tentar fazer isso, ok? Não sei se vocês estão acompanhando, então, como vão ser esses nossos saltos. Eu estou tentando dar uma luz de como vai ser daqui para frente, né? Olhando, fazendo uma recapitulação um pouco do retrovisor e iluminando um pouco o caminho para a gente entender mais ou menos o que nós vamos fazer a partir da próxima aula. Quem se interessa por neurociências, talvez seja as nossas próximas 2 aulas sejam bastante interessantes. Quem não se interessa, talvez seja menos interessante, mas elas são fundamentais para o que virá depois, viu, gente? Quando nós fizermos essa reaproximação. Então, mesmo quem não se interessa pelo aspecto biológico, eu acho que é interessante acompanhar, porque isso vai ser importante para o que faremos a posteriori, ok? Muito bem, eu estou falando demais. Alguma reflexão, alguma dúvida aí? Paulo, você tomar a palavra aí para, a partir da última aula, a gente continuar um pouquinho aquela discussão, talvez, da aula do sábado anterior. Solange. Boa tarde a todos. Oi? Opa, Luciana. Boa tarde. Interrompendo um pouco, né, a linha de pensamento, mas como você falou que está um pouco já para a gente tentar aqui dialogar, puxando assim de reflexão da leitura e das últimas aulas, e que eu estou vendo que é o fechamento, né, dessa primeira etapa, nessa minha última leitura, me puxou muito o conceito, né, que ainda não está definido aqui, mas que por ele falar dessa energia que tem que ser descarregada, nas aulas anteriores, o senhor lembrou da questão dos trilhamentos, né, desse caminho percorrido, dessas memórias, que pelo que Freud vem brigando aqui, ele quer uma ciência que fale dessa memória. E aí a gente falando dessa questão de dar saltos, né, de se aproximar e de se afastar de algumas coisas, eu fiquei presa na pulsão, né, porque embora ainda vá aparecer lá adiante, né, além do princípio do prazer, mas aqui, de tanto estar falando de energia, de descarga de energia, desse incômodo, desprazer, né, a palavra mais causada, mais utilizada, assim. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho já sobre isso. Tá. Boa pergunta. Vou te responder. Mais alguma reflexão, gente, sobre isso ou sobre outra coisa? Pois é, Luciana, veja só.
isso a pulsão, ela já está, o conceito de pulsão, né, ele já se encontra no projeto. Isso é bastante interessante, porque vocês viram que a pulsão ele tem algo que vem da biologia e tem algo que transcende a biologia, né? Por isso é aquela grande discussão, inclusive, sobre a questão da tradução dos termos que Freud utiliza como pulsão dentro da sua obra como um todo e da forma como foi traduzido por Strachey na Inglaterra e que depois nós retraduzimos para o português sempre como instinto, e a discussão se pulsão seria instinto ou não. Claro que não. Pulsão, claramente na obra de Freud, é algo que transcende a questão instintual, e que nós já vamos ver no projeto algumas coisas que fazem, que nos permite ver essa emersão da pulsão como algo que já sai de fora daquilo que seria a necessidade, né? E por isso mesmo sai do instinto. Freud ele utiliza o termo de Triebfeder para aquele tipo de estímulo que vem, que é o estímulo endógeno. Então ele chama uma pulsão propulsora. Há várias formas de tradução disso, de mola propulsora, de pulsão propulsora, que seria uma espécie de energia do sistema nervoso, né? Dentro do projeto, esse tipo de modelo ele ainda utiliza muito aquilo que nós chamamos a atenção em vários momentos, que é o modelo da distribuição de energia, que pode ser, nós podemos utilizar dois modelos, né, que é o hidrodinâmico e o termodinâmico, e que seria como uma espécie de um combustível, aquelas pulsões seriam uma espécie de um combustível para o funcionamento psíquico, né? Para o funcionamento psíquico, porque aquelas energias, aquela quantidade que passa, ela seria como se fosse assim, o combustível pulsional que faz funcionar o sistema nervoso. E que aí, então, por derivações, por associações diversas, nós teríamos, então, a criação do funcionamento mental. Ok? Só que a pulsão, enquanto nós estamos falando só sobre aquilo que eu falava para vocês, do aspecto analógico e topográfico, ela realmente parece algo muito instintual, né? Parece algo que está relacionado a uma manifestação apenas para a descarga, aquilo que a gente utilizou o modelo do arco reflexo. Mas quando nós passamos para o outro modelo, que é o modelo da constância, a gente percebe que a pulsão ela começa, então, a fazer parte de algo que é de uma espécie de uma codificação. E que a pulsão, aquilo que era instintual, se torna algo como que vai se transformar naquilo que vai gerar não simplesmente o funcionamento do sistema nervoso, mas o funcionamento de algo que vai ser codificado e que pode emergir para o terreno da linguagem, né? E quando nós emergimos para o terreno da linguagem, nós emergimos para quê? Para o terreno de representação de algo ausente, e que aí já não se trata mais da necessidade. É algo que vai ser utilizado, por exemplo, para o desejo, para a colocação de um desejo que é representado, né, em movimento, de algo que foi perdido e que nunca mais será recuperado. Que é quando nós entramos aí, sim, de fato, no mundo da linguagem. Então, a pulsão, embora esse tipo de discussão que nós estamos tendo, ela não seja explícita dentro do projeto, mas nós percebemos, e aí entra na questão histórica da psicanálise, né, e a grandeza que o projeto tem para toda a psicanálise subsequente, né, porque a gente já percebe essa distinção entre aquilo que seria instintual relacionado à necessidade, né, e aquilo que se torna algo de uma repetição que não se trata mais simplesmente de manutenção da vida pelo instinto, né, mas de manutenção de algo que falta e que entramos, então, no terreno do desejo. Seria a passagem do biológico para algo que é além do biológico. E a pulsão ela teria, então, esses dois pés, né? Algo que vem do biológico e algo que já não é mais biológico. Algo que, por isso mesmo, a pulsão ela é muito importante. Vamos trabalhar bastante com o conceito de pulsão na última fase, quando nós fomos fazer aquela amarração que eu prometi para vocês, justamente porque, vocês se lembram que eu falei para vocês que eu me interesso por aquele hiato, né? Ou seja, a minha lupa é colocada no hiato, que pouca gente se interessou,
que existe algo que é biológico e algo que transcende o biológico completamente, né? E que tem sua especificidade, que não deve ser reduzido ao biológico, que não é explicada pelo biológico, que entra no universo linguageiro, digamos. E isso é uma coisa, outra é o biológico, mas existe algo que está no meio, e a pulsão é um desses esqueletos aí que vão fazer essa conexão dentro do nosso modelo. Ok? Por quê? Porque a pulsão ela tem essa característica, ela não está nem num lugar nem no outro completamente. Ela não está nem somente na biologia e nem somente naquilo que transcende a biologia. Okay? Então, se nós procurarmos um elo perdido nessas relações entre biológico e o que transcende ao biológico, se nós podemos dizer assim, a pulsão está lá como um elemento importantíssimo nessa conexão. Okay? Isso já está no projeto. Por exemplo, quando nós trabalhamos com aquilo que eu falei para vocês, vocês se lembram que eu fiz na discussão, não, na aula? Na aula eu falei para vocês sobre de que leitura a gente pode fazer daquilo que Freud chamou de período, né? E que não fica muito claro, que você pode ler de várias maneiras, né? E uma das leituras que a gente pode fazer, e que ela não é contraditória com o que está escrito lá, pode até não ter sido o que Freud pensou, mas se você fizer essa leitura que eu vou explicar para vocês agora e forem para o texto, vocês vão ver que não há contradição com o texto, né? É que, quando ele fala em período, ele está falando, na verdade, em frequências de estímulo. Ok? Vocês se lembram que o período, para a qualidade, ele vai fazer uma conexão, é como se o sistema ômega ficasse ali aferindo a relação entre o que vem de fora, de φ, e o que vem de dentro, né, como estímulo, como quantidade de psi. Okay? E como é que ele faz isso? Freud diz que é através de períodos. O que seria esse período? O período está relacionado a tempo. Se está relacionado a tempo, está relacionado, então, à forma como aqueles estímulos ocorrem ao longo do tempo, de forma dinâmica. Né? E frequência, o conceito de frequência, quando associado ao conceito de período, ele, de certa forma, estabelece um código. E eu dizia que aquilo ali, talvez naquilo ali, seja uma das formas da gente entender de que forma a linguagem começa a surgir a partir de um código. Né? Por exemplo, se eu tenho algo que é pulsional e contínuo, que é interno, ele vai ter um período com uma certa frequência, né? Que vai ser diferente daquilo que é intermitente e que vem de fora, okay? De estímulos externos. E que, por isso mesmo, o sistema ômega teria essa sensibilidade de dizer se é contínuo ou se é intermitente. Se tem determinado tamanho tamanho é uma analogia que não é a mais adequada, porque a gente está espacializando o tempo, mas tem um determinado tempo de estímulo, né? E outro, um tempo maior ou menor. O que é isso? É uma forma de código, né? Que Freud não fala nesse código, mas é uma forma de código, e eu usei para explicar a vocês isso, a analogia, tentando não usar imagens e sempre sustentar com a palavra, a analogia do código Morse. Né? O que é um código de Morse? Cada ponto ou cada traço dele não quer dizer nada, mas a sequência de pontos e traços, e que exige uma temporalidade, que cada um, se você pegar um corte temporal, uma fotografia, não diz nada, é como um código neuronal também, não diz nada, ou como qualquer outro código, né? Todo código exige tempo, exige tempo, por isso mesmo exige sintaxe, exige associação para que a posteriori, né, a gente possa buscar o sentido, aquilo que Lacan vai chamar de ponto de Capiton, ou de Stolfo, tem as várias traduções para isso, né? Do point de Capiton, que é o termo em francês, point de Capiton, que ele utiliza. Ou seja, tudo que vai fazer sentido tem uma distribuição temporal, tem um período que a posteriori faz sentido. Então, quando Freud fala do período, ele está nos falando de algo que pode ser, por si só, um código, que vai nos sinalizar se aquilo é de fora e de dentro, que por isso mesmo vai nos colocar dentro do princípio de realidade,
para julgarmos se aquilo é uma realidade externa ou uma realidade interna, se é uma percepção ou se é uma representação ou uma alucinação, ok? Então, quando nós entramos nessa interpretação desse código, desse período e dessa qualidade que seria, que possibilitaria a emergência da consciência no modelo freudiano, né? Nós estamos percebendo que aquilo que foi o estímulo para os períodos, aquilo que foram os diversos estímulos, são formas de pulsões, né? São formas de pulsões, mas que vão entrar agora, elas vão sair de um aspecto meramente biológico e vão ser pulsões que vão ser codificadas, né? E por isso mesmo, nós estamos vendo aí esse salto entre o biológico e o pós-biológico, o ultrabiológico, né? A linguagem, a partir de algo que sai de um modelo energético, de um modelo econômico. Eu falava para vocês que é um modelo de economia de distribuição, né? Você tem um quanta de energia, os que vão ser distribuídos, ok? Mas que, ao fazer isso, dentro de certos períodos, dentro de certas intermitências, cria-se um código, e aí nós saímos do aspecto meramente energético e entramos no aspecto dinâmico, de onde emerge aquilo que Freud chamou dos aspectos psicológicos, das associações que já não são mais associações de energia dentro do sistema nervoso, né? Mas são associações já de representações dentro do mundo psicológico, ok? Não sei se vocês entenderam isso. De que forma, então, nós vamos passando de algo que é biológico, neuronal, que nós estamos falando de neurociências, etc., para algo que começa a emergir a partir dessas pulsões, formando códigos que são cegos, que são códigos naturais, mas que, na sua complexidade crescente, faz com que, de repente, surja uma linguagem onde nós nos equivocamos, onde nós... E por isso mesmo, uma linguagem onde se estabelece o inconsciente, né? Algo que que é atualizado na nossa fala, mas que é muito maior do que o momento em que nós falamos, que existe uma estrutura, outra, da qual nós estamos imersos, onde, então, outras narrativas sobre nós, que não são atualizadas no nosso discurso no momento, estão presentes. E por isso mesmo, onde está algo que é absolutamente inconsciente. Okay? Freud não falava disso nesse momento. Freud já fala no interessante que ele já utiliza, em um outro momento, ele dá a impressão de já utilizar a expressão inconsciente de uma forma substantiva, né? E não adjetiva. Mas assim, ainda não era, Freud, naquele momento, Freud ainda não estava trabalhando com a instância inconsciente. Okay? Eu não sei se eu respondi sua questão sobre isso, né? Sobre essa passagem da pulsão, o que a pulsão representa dentro do projeto e que depois, então, vai ter todo desenrolado, aí sim, de uma maneira bem mais, já mais clara, dentro da psicanálise propriamente dita, né? Paulo, você está... Eu não estou te deixando falar, você está calado. Já falei demais, deixa Paulo dar uma... Não, estava escutando. Está começando aí. Estava acompanhando aí o seu raciocínio, como sempre, muito bem articulado, né? E é curioso porque tem uma questão aí que é muito sutil e que escapa sempre. Temos que ler aí com uma lupa, com a lente de aumento. A ideia de Freud, pelo menos a meu ver, em relação ao sistema nervoso e ao projeto, combinar aspectos clínico-patológicos com o funcionamento do que ele vê da formação do sistema nervoso. E ele vai ver a questão do sistema nervoso, discutimos isso da última vez, como algo, bom, com todo o desconhecimento que existia naquela época, ele vai ver como algo enigmático, mas que tem uma função muito clara para eles, que a função do sistema nervoso é descarregar energia. Essa é a função primária do sistema nervoso. Então, por isso, toda a noção de como as quantidades chegam, né,
ao aparelho psíquico e como o aparelho psíquico descarrega. Então, o modelo primário, o modelo do arco reflexo, né? Mas as sutilezas são duas sutilezas. Uma é a seguinte, é que o sistema nervoso, nessa perspectiva, porque mais adiante ele vai colocar um pouco diferente, ele não produz a energia. Ele pega a energia do exterior e descarrega a energia do exterior. É por isso que ele divide em neurônios motores e neurônios sensoriais. Então, você pega a energia e lança, por exemplo, para o músculo e o músculo reage. Então, o sistema nervoso seria um dispositivo que transforma, que descarrega quantidades. Essa é a função principal do sistema nervoso, descarregar quantidades. Agora, a sutileza é que essas quantidades elas vão mudando de aspecto pelo trabalho que o sistema nervoso faz. Então, o sistema nervoso é um dispositivo feito para transformar quantidades em qualidade. Então, essa é a passagem que eu acho que é sutil e que nem sempre se vê na obra de Freud, e que cria para ele uma certa dificuldade de explicação, porque ele está desenvolvendo todo um raciocínio em relação às quantidades, como isso que você falou aí na primeira parte da aula da discussão de hoje, de que as quantidades elas seriam recebidas pelo sistema nervoso, né? E seriam descarregadas. E fariam as facilitações, fariam os caminhos, os trilhamentos, as quantidades. Mas ele chega a sofisticar a ideia de que o sistema nervoso é um dispositivo de controle de quantidades. Ele vai dizer um pouco mais adiante, não no projeto, mas um pouco mais adiante, ele vai dizer que ele é adepto à teoria do ajustamento quantitativo. Então, a função do sistema nervoso é de fazer um ajustamento quantitativo. Tanto faz um ajustamento quantitativo no sentido de descarregamento, como aí vem a sofisticação, que é a segunda função do sistema nervoso, que é a função de acúmulo. A função de acúmulo, em última instância, é uma função de descarga de energia. Se acumula para que o sistema não receba uma carga de energia absoluta muito grande e que ele vá à falência. Então, a função de acúmulo, de acumulação de energia, isso que faz um pouco a passagem da quantidade para a qualidade estaria próximo, muito mais próximo à função de acúmulo do que da quantidade de descarga. Essa função de acúmulo, que é essa função secundária do sistema, Freud vai ter que dar conta disso, criando um novo modelo de um neurônio, que é o neurônio ômega. Ou seja, os neurônios ômegas, e ele vai ter que discutir isso, se você olhar na parte, deixe-me ver, na parte em que ele está falando, eu acho que da qualidade mesmo. Ele vai dizer, veja, ele não vai dizer assim como eu estou dizendo, eu traduzo assim, ele vai dizer, veja como eu, até então, disse que a facilitação era ou pela intensidade da quantidade ou pela frequência da passagem de estímulos pelos neurônios. Mas, agora, eu vou ter que falar de um outro tipo de facilitação que não tem a ver com a quantidade, que é a facilitação que vai ocorrer no sistema ômega, através de um período. Já não é mais uma quantidade que está em jogo, é um período. É uma facilitação pelo período. Então, você veja como é interessante, Eduardo, o modelo. Φ
esse sistema que tem um contato com o mundo externo, recebe cargas de excitação muito grandes. Já no início de FI, existem telas protetoras. Essas telas protetoras funcionam também como crivos, o que significaria dizer que não somente barram, mas filtram quantidades. Essas quantidades filtradas, já diminuídas da intensidade que vem do mundo externo, já diminuídas essas quantidades, elas encontram, ainda com uma certa intensidade, elas vão encontrar um grau de complexidade em psi que diminui ainda mais essa quantidade. Então, você vê que vai havendo uma diminuição de quantidades, até chegar ao ponto da menor diminuição de quantidade é o que vai dar a qualidade. Isso é muito interessante, porque é clínico, né? Ou seja, a qualidade vem exatamente pela diminuição da intensidade da quantidade. Dá um exemplo grosseiro. Se você está na sua casa querendo ouvir uma música clássica e na rua tem uma betoneira, tem uma britadeira arrebentando o asfalto, a intensidade dessa quantidade impede você distinguir a qualidade do som que você está ouvindo da música. Então, a qualidade surge com a diminuição gradativa da quantidade. Por isso, Freud fala de 2 tipos de quantidade no projeto. Então, eu acho muito sutil isso e muito interessante, porque já não se trata mais de quantidade, já se trata de período, que criam facilitações. E aí a gente tem que pensar, ou do ponto de vista biológico, neuronal, ou seja, seriam neurônios, então, que teriam um outro tipo de funcionamento e que marcariam ou absorveriam essa quantidade diminuída, ou seria já a entrada da linguagem como um fator que vai fazer esse trabalho de continuar diminuindo as quantidades. Então, o trabalho do sistema nervoso e do aparelho psíquico é todo de diminuição de quantidade. Isso é feito por Freud nesse período. Claro que em 1925, e mais além do princípio do prazer, isso vai desmontar. Isso vai ser um pouco diferente, ou muito diferente. Porque o que Freud está dizendo nesse período do projeto é que uma quantidade excessiva gera dor. E o sujeito, para se livrar da dor, ele cria barreiras, ele cria mecanismos, já desde o início, para poder suportar intensidades e para poder transformar quantidades em qualidades. Não sei se você concorda com essa leitura, mas eu acho que é uma coisa que pode ajudar aí na discussão desse gap, desse espaço intermediário que você tem se dedicado ao interesse de se dedicar a estudar e avaliar melhor essa relação aí entre essa zona limítrofe, esse litoral entre o biológico e o psicológico. Isso mesmo, Paulo. E interessante essa questão da diminuição da quantidade e a tal ponto que ela é mínima e ela é utilizada, na verdade, essa mínima quantidade ela vai se transformando, na verdade, em qualidade, né? Embora Freud não explique muito, a gente está tentando, dentro desse modelo que estava aqui desenvolvendo com vocês, tentando fazer uma das leituras, né, de que forma isso, esse período em ômega é um aferidor de qualidade, né? Mas, assim, é interessante porque a gente estava falando de que quando nós saltamos para a linguagem,
nós saltamos para um sistema mais econômico também. Ou seja, nós precisamos de bem menos energia dentro do modelo freudiano, do modelo do projeto. O modelo do projeto, se nós não colocarmos a linguagem, ele é um modelo, digamos assim, do ponto de vista econômico, extremamente pesado. Por quê? Vou tentar explicar isso para vocês aqui, o que eu quero dizer com isso. Um modelo pesado de gasto de energia. E por que a entrada da linguagem é uma forma que nós temos de diminuir esse gasto de energia, inclusive do ponto de vista biológico, né? Veja só, quando eu falava sobre aquele aspecto analógico de intensidade dos neurônios, e que eu disse para vocês que eu tinha uma certa dificuldade de colocar isso em palavras, algo que de forma imagética seria mais fácil, vou tentar juntar as duas coisas, um imagético falado, né, para a gente entender. Eu estava aqui te ouvindo e pensando num modelo para explicar mais facilmente a todos do que se trata aquilo que seriam esses mapas mentais e a dinâmica desses mapas mentais. Eu imaginei o seguinte, ó, imagine uma grande árvore de Natal, ok? Uma grande árvore de Natal com bilhões de luzinhas de todas as cores, de milhares de cores, digamos assim. E que cada percurso de uma cor, digamos assim, verde, dentro dessa árvore cheia de cores, né? Vamos imaginar também que a árvore não seja uma conífera, um pinheiro, mas uma árvore de uma copa mais arredondada para nos lembrar um cérebro, vamos pensar aqui uma grande mangueira, né? Em que os estímulos vêm da periferia, aquilo que você falava, que, de certa forma, o sistema nervoso ele tem que lidar com a quantidade e se desfazer dessa quantidade dentro desse modelo freudiano, né? Então, que vem da periferia, então subiria pelo tronco, né? E se distribuiria dentro dessa copa frondosa com bilhões de luzinhas. Imagine que cada luzinha é um neurônio, né, que vai ser iluminado. Então, a gente vai usar a metáfora do iluminado para ser a ação do neurônio, o neurônio sendo disparado, digamos assim, né, ou em ação. Muito bem. Vamos imaginar que quando eu vejo um círculo, né, esse círculo, ele gera uma projeção de informações que vem da periferia, então sobe pelo tronco, e vai iluminar um filete de, sei lá, azul, ok? Mas esse círculo se complexifica e eu vejo uma esfera. Então, aquele filete vai ser o azul e outros, com algumas outras conexões, que são as conexões as mais diversas, que vai formando um mapa tridimensional. Não sei se vocês estão acompanhando, né? Então, aquilo que é iluminado são neurônios para formar cada uma dessas coisas. Aquilo que seria estático, então, uma esfera estática, teria uma certa projeção neuronal, analógica, que é um mapa tridimensional que aquelas luzes estão acesas. Ok? Isso é o modelo de Freud, viu? Freud trabalha, são as facilitações, né? Os investimentos em certas vias que vão criar um modelo tridimensional. Ok? Isso é topografia. Então, você está vendo nessa grande árvore de Natal, algumas luzes acesas. Só que se essa esfera ela se coloca em movimento, ela deixa de ser algo estático. Então, esse modelo tridimensional ele tem que mudar também. E Freud prevê isso. Ele fala que aquilo não é fixo, né? Outras associações são feitas para dar conta das mudanças de cada percepção que a gente tem. Mas vamos imaginar essa mesma percepção em movimento, a esfera em movimento. Então, significa que a gente vai ter que codificar a esfera, então, um certo número de neurônios vão estar iluminados, de luzinhas da árvore de Natal. Okay? Depois, outra percepção que é do movimento, então, outros neurônios vão ter que estar iluminados também. Então, na verdade, é uma farra feérica de luzes nessa árvore, que vai criando, então, todo o processo de um movimento de algo tão elementar quanto uma esfera em movimento. Agora, imagine a realidade. Por exemplo, imagine a realidade do que nós estamos aqui agora. Só conversando, falando, trocando palavras, tendo percepções as mais diversas, luzes no computador, preocupações com o que vamos fazer amanhã, preocupações com a pandemia, preocupações com o pandemônio que nós nos metemos. Imagine tudo isso ao mesmo tempo, né, em que
essa imagem, essa árvore, teria que, então, estar sendo iluminada de várias maneiras, de forma dinâmica, e não só iluminada de forma sincrônica, né, para dar conta de uma percepção, mas iluminada de forma diacrônica, ou seja, o tempo todo de transformações, de trocas entre neurônios diversos, com representações imagéticas. Isso é um gasto de energia, seria a gente imaginar, um gasto de energia enorme. Quando nós entramos para o mundo da linguagem, em que nós temos aí, então, os significantes, nós já não precisamos mais nos remeter à imagem para o processo do pensamento. O pensamento pode se dar, a partir daí, através do quê? Através da associação significante. Não sei se vocês estão entendendo, né? Então, é um gasto de energia muito menor. Na verdade, nós entramos na linguagem para não termos que imagetizar tudo o tempo todo. Nós não temos que ter essa árvore frondosa, cheia de luzes, né, e de gasto de energia, digamos assim, para o processamento. Por quê? Porque quando nós estamos falando sobre a maior parte das coisas, se eu conto uma história para vocês sobre uma carruagem, um cavalo, né, vocês não precisam se remeter à coisa, carruagem, cavalo, etc., que inclusive a gente nem tem acesso à coisa lá fora, né, que é sempre representado, porque nós temos representantes significantes que representam um gasto de energia para essa associação muito menor do que aquele gasto imagético constante de todas as percepções possíveis, né? Seria como aquele modelo da cera de Aristóteles, agora uma cera que está mudando o tempo todo, que está progredindo ao longo do tempo. Uma coisa, né? Então, quando nós entramos para a linguagem, nós temos uma poupança enorme e que vai nos permitir também o pensamento, né? E aí Freud coloca uma coisa muito interessante, eu chamei a atenção de vocês na aula, uma coisa muito interessante que é assim, nós pensamos porque as nossas percepções são inadequadas, né? Senão a gente não teria, dentro desse modelo energético de Freud, da descarga, que o sistema nervoso deveria descarregar tudo, por exemplo, se todas as percepções nossas fossem adequadas com o real lá fora e com aquela primeira impressão que nos criou, por exemplo, nós tivemos uma primeira impressão de algo, né, que ficou codificado, e depois as representações daquilo em vários momentos. Se em cada uma dessas vezes aquilo tivesse uma correspondência perfeita, haveria uma descarga total de energia e nós não precisaríamos pensar. Nós pensamos porque cada uma das nossas representações tem uma certa inadequação, tem um ruído de fundo que faz com que a segunda percepção não seja idêntica à primeira e que não só a percepção, mas que as representações depois não sejam idênticas àquela primeira marca gravada, codificada pela primeira percepção. Então, por isso mesmo, por essa inadequação, nós temos que ter um esforço de pensamento para, vivendo no mundo de inadequações, nós tentarmos sempre fazer uma negociação com essa realidade e tentarmos fazer uma adequação do inadequado, né? Então, por isso nós pensamos, é uma demanda para o pensamento dentro do modelo de Freud. Isso é interessantíssimo e tem consequências enormes para a linguagem, inclusive, depois, para nós entendermos a linguagem e para a formação de memória também, naturalmente, né? Então, esse processo de estarmos sempre numa espécie de um mal-entendido. Isso é interessante porque o mal-entendido vai para a linguagem, né? Se nós não tivéssemos mal-entendido e não tivéssemos inadequações, nós poderíamos viver muito bem sem consciência ou inconsciente, sem essa outra esfera que é humana, né? Por quê? Porque, por exemplo, os insetos fazem isso muito bem, né? Os insetos têm um comportamento codificado que é adequado para o tipo de funcionamento deles. Então, eles não precisam de pensamento, eles não precisam de linguagem, porque eles têm código, né? Eles têm um código biológico que organiza o funcionamento. Uma colmeia é uma coisa de uma complexidade extraordinária, né? E de um funcionamento harmônico extraordinário. Nós não podemos ter isso. Para funcionar coletivamente, nós temos que fazer política, né? Nós temos que ter interlocução, nós temos que criar congressos, e vocês veem no que dá, muitas vezes, né? Temos que lidar com isso, porque foi a forma mais elevada que nós alcançamos, ou seja, criar uma forma de democracia,
mas que é um embate permanente. Por quê? Porque nós temos inadequação, mal-entendidos o tempo todo, mas não só na esfera social, na esfera política, como eu estava falando, né? Mas na esfera do nosso próprio pensamento, das narrativas, dos conflitos, né? Aquilo que dentro de uma certa psicologia se chama de conflito intrapsíquico, né? Quem sou eu? Por que eu sou assim? Que eu vou ser? Que tipo de projeto eu posso ter? Por que eu não consigo fazer as coisas que eu determino que eu deveria fazer? Por que eu não sou racional como deveria? Por que eu não faço as boas escolhas para a minha vida? Que são inadequações permanentes, que são demandas para o pensamento. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer uma adequação perfeita daquilo que é estímulo e representação, né? Então, Freud ele desenvolve isso, esse projeto, de forma muito rica, né? E que a maneira de nós lidarmos com isso, ao invés de ficarmos criando imagens o tempo todo, é colocar tudo isso, envelopar tudo isso dentro de uma linguagem e trabalhar com significantes, né? Essa passagem. Então, a passagem, aquilo que a gente estava discutindo, Paulo, ou seja, eu fiquei refletindo sobre se tinha linguagem ou não, até para sermos coerentes com Freud, ele até fala em linguagem. Eu estava revendo o projeto, ele até fala, ele usa a expressão linguagem, mas muito pouco, né? Não muito. Agora, assim, tudo do projeto, de fato, vai ter uma consequência enorme para o desenvolvimento da psicanálise e da linguagem, né? Ou seja, da psicanálise como instrumento para que vai inquirir a partir da linguagem o inconsciente, né? Onde o inconsciente, de certa forma, por lampejos, vai se manifestar. Certamente que o pós-projeto, né? Aquilo que é desenvolvido depois do projeto, tem muito do projeto. Muita coisa, inclusive relacionada à linguagem, está no projeto, embora, de fato, não de forma explícita, né? Muito embora aquilo que eu expliquei. O foco que eu dou nesse aspecto analógico e energético e econômico, para depois o salto para o aspecto mais dinâmico, porque isso vai nos interessar para a interlocução com o que veio depois, né? Mas o que veio depois, não da psicanálise, embora, claro, isso nos interessa também, mas o que veio depois, dentro de um longo percurso de 100 anos das neurociências, que chegaram ao mesmo impasse que Freud chegou naquela época, né? Freud chegou ao impasse abrindo caminhos, as neurociências ainda estão no impasse em que elas não conseguiram sair, né? Então, é mais ou menos isso. Mas, sem dúvida, essa questão da qualidade e do período, embora... Eu diria até o seguinte, que é o limite onde Freud, eu disse para vocês que é onde Freud, de certa forma, entre aspas, fracassa, mas talvez seja o mais importante do projeto. É nós tentarmos entender o que Freud quis falar sobre a qualidade com os neurônios ômega, né? E de que forma o período tem relação com essa qualidade e de que forma esses períodos têm relação com a qualidade e com a entrada na linguagem. Eu acho que eu gostaria de entrar nesse debate aí, novamente, um pouco. Talvez eu não tenha sido muito enfático, mas eu acho que a questão da qualidade, se a gente não for tipificar, tentar encontrar as características da qualidade e tentar dar uma definição geral da qualidade, a qualidade é diminuição de quantidade. Essa é a definição de qualidade para Freud no projeto. A qualidade é diminuição de quantidade. Existem várias formas de fazer isso. Um exemplo inicial é quando você tem, por exemplo, o grito da criança. Primeiro grito. Um grito ou um choro, por razões meramente fisiológicas, biológicas, supostamente porque não existe mais ali alimentação via placenta, diminuição de glicose no organismo, sensação de desconforto e grito. O que acontece no momento do grito? Alguém de fora vem e diz algo. Não precisa ser dito, falado. Alguém de fora vem e traz um aporte que não é mais do biológico, traz um aporte para esse sujeito e transforma esse grito em algo que pode servir já de comunicação. Quando se fala de linguagem, não é a linguagem articulada, a linguagem que nós
manipulamos depois de adultos. Estamos falando de linguagem já no primórdio. Esse momento do grito, quando ele se transforma em signo, já aí há algo da ordem da comunicação. É o que eu falava da outra vez, quando a criança está com fome, das outras vezes, e a mãe vai preparar a mamadeira dentro da cozinha. E que ela grita quando está com fome ou quando está com frio, enfim, qualquer uma sensação que ela possa ter, inclusive sensações internas, que não sejam fisiológicas. Vem algo de fora. E vem algo de fora e essa criança, inicialmente, percebe, de alguma forma, eu acho que aí é que está o sistema ômega, ela percebe que aquilo que ela associou deu uma pacificação ao sofrimento que ela estava tendo naquele momento. Ela diminuiu uma quantidade, uma intensidade de quantidade que estava sendo angustiante ou apremiante para ela, que ela não podia resolver sozinha. Então, algo de fora vem, funciona, é sentido como uma diminuição de quantidade, diminuição de dor, e a partir daí, essa criança vai cada vez mais sentir uma compulsão para associar. Todas as associações que virão daí para frente são associações que vêm para mitigar o sofrimento e mitigar a intensidade da quantidade. Nesse primeiro momento, até antes do além do princípio do prazer. Então, é a linguagem, não é isso que faz com que a linguagem apareça. É a linguagem que faz com que isso comece a se organizar. No projeto tem uma passagem muito interessante que Freud vai dizer assim, mas como é? Não está falando do sistema FIP, Psi e ômega, mas como é que tudo isso acontece e o sujeito não tem consciência de tudo isso que está acontecendo? Aí ele vai dizer, talvez seja porque não se refira necessariamente a essas marcas dos neurônios. Seja feito isso em outro lugar. Isso que se constrói em outra cena, como ele diz depois na interpretação dos sonhos, tomando a noção de Fechner. Qual é a outra cena? A outra cena é essa compulsão a associar que o sujeito tem como um instrumento que ele adquire do outro para fazer frente a sofrimentos e que pacificam ele. Então, eu acho que é muito mais a ideia. É como se fosse um hardware e um software. Precisamos do hardware do computador para rodarmos os softwares que são variados. Sem um hardware, não rodamos softwares. Mas não podemos imaginar que o software foi produzido pelo hardware. Nós precisamos de uma plataforma, de uma base, para rodar os softwares, para rodar os programas. Necessário. Mas não podemos pensar que foi a base, a plataforma, que criou os programas. O programa foi criado por outro. Alguém vem e desenvolve um programa para fazer um tipo de jogo, o outro vem e faz um programa de matriz matemática, o outro vem e faz um programa de leitura de livros. São programas que são criados e que são colocados num hardware, num corpo, numa máquina biológica, e que rodam. Mas não é a máquina biológica que cria os programas. Eu acho que essa é uma... Claro que é sempre muito difícil, porque é um litoral, é uma zona limite. Você vai encontrar, eu disse da outra vez, você vai encontrar Freud usando duas palavras em alemão para definir necessidade. Ele vai dizer as necessidades da vida, que são a fome, a sede, a respiração, o sexo, e aí por aí vai. E ele vai usar uma palavra que ele diz que é Bedürfnis.
Mas depois ele vai falar de necessidade da vida, que é traduzido no português como exigências da vida, que já é um grau de complexificação e de complexidade muito maior, que é isso que você está dizendo. Eu pensei em fazer assim, por que eu não fiz assim, meus questionamentos. Isso em alemão é not. É uma outra forma de falar de necessidade, é not. É not des Lebens. São traduzido como exigências da vida, e não mais necessidade biológica. Mas tudo começa em cima da necessidade biológica, do grito inicial que a criança tem, e que em cima do grito vem um outro e dá a ela um programa para pacificar ele naquele momento. Isso, Paulo. Essa é uma discussão, inclusive, bastante interessante, e que você antecipou algo que vai ser uma das aulas, que é a discussão que tem de John Searle, que é um filósofo dessa tradição de filosofia, relacionando ciência, filosofia e relacionamento, com um outro que se chama Daniel Dennett, que é a questão se a mente, é uma discussão que vou fazer sobre inteligência artificial, se a mente seria um software que rodaria no hardware, que seria o corpo, né? E que se a inteligência artificial fosse um software, então um software ele pode ser rodado em várias plataformas se ele obedecer o tipo de sintaxe que é do programa. E que por isso mesmo aquela história, a famosa, os modelos de ficção científica, de um cérebro dentro de uma garrafa, ou de Matrix, que você estimula o cérebro e você cria realidades, né? E o John Searle ele vai questionar um pouco isso, mostrando que a separação do software com hardware, que é um tanto artificial, porque uma coisa é produzida junto com a outra, que o corpo é necessário, e por isso mesmo, dentro do modelo humano, né, o corpo é necessário para o processamento. E que, no caso desses modelos que nós usamos, esses modelos são meio metafóricos, porque existiria um hardware e um software, a gente tem que lembrar que o software foi produzido por alguém, enquanto que nós emergimos para a linguagem não foi produzido por ninguém, a não ser, claro, as visões teológicas. Eu digo assim, foi o próprio processo evolutivo que foi criando, né? Então, ninguém criou um software para nós rodarmos. Isso foi um processo de complexificação progressivo. Mas, assim, o modelo é interessante em vários aspectos. Por exemplo, quando você fala que vem de fora, é isso mesmo, ou seja, nós emergimos para um mundo de linguagem que vem de fora e que nos antecede, né? Então, um humano que cresce num ambiente em que não se fala, não existe linguagem, ele vai ter aquela história do menino lobo, etc. Ele não vai entrar, né, nesse processo de representação a partir de uma língua natural, né? Isso sem dúvida. E por isso mesmo nós precisamos ter instrumentos biológicos para entrar num processo para capturar isso que já nos antecede, que está na linguagem, que é apresentado pela mãe, pela família, pela sociedade. Isso é verdade, ou seja, nós não criamos a língua, né, individualmente. Isso é um processo tanto histórico quanto coletivo, mas nós não criamos. Cada indivíduo não cria a língua. Então, esse aparelho psíquico que está sendo montado dentro desse modelo freudiano naquele momento, ele é um aparelho que permite você se enganchar na linguagem a posteriori, né? Mas ele não está criando língua. E essas são grandes discussões que vêm, por exemplo, Nirvana está aí, depois ela pode falar sobre isso, né? Os modelos, por exemplo, criados por Noam Chomsky, em que nós teríamos, então, as línguas naturais, mas uma língua interna, né? Se não me engano, eles chamam de I-language, né? Que faria essa transição daquilo que é código puro e simples neuronal, porque Chomsky se interessa também por esses aspectos, né? E que faria com que nós teríamos assim, todo o arcabouço, tudo que é possível ali para entrar numa certa gramática. E quando nós entramos numa linguagem, seja no Japão, ou no Brasil, ou na China, a criança ela tem todos os instrumentos necessários, instrumentos biológicos,
para entrar num mundo que a antecede, que já fala sobre ela, que é o mundo da linguagem, o mundo da língua natural, onde ela vai emergir. E aí, então, ela vai emergir para a linguagem, né? Mas ela tem que ter um aparelho biológico para isso. Porque, por exemplo, um orangotango, ele não, mesmo que ele entre num ambiente onde ele é falado, onde a linguagem o antecede, ele não vai ser capaz de se enganchar nesses trilhos de linguagem para fazer discurso sobre si mesmo ou sobre outros, para fazer narrativas, né? Por quê? Porque ele não tem, algo falta na biologia do orangotango, e que não nos falta, porque do ponto de vista evolutivo nós desenvolvemos, que nos permite, aquilo que eu acho que na primeira aula eu fiz uma analogia com o bondinho do Pão de Açúcar, né? Um teleférico. Ou seja, você tem todas as possibilidades, imagine aquele bondinho que vai para todas as direções, a linha, né? A linha. E nós temos uns carrinhos, que são os nossos cérebros biológicos, que podem ou não se agarrar naqueles trilhos, que são os trilhos da linguagem, que vão em todas as direções, né? Mas, assim, é preciso ter esse carrinho, é preciso ter o engaste, aquilo que vai fazer. E é isso que Freud está nos mostrando aí. Ou seja, que nós vamos ter que entrar no mundo que é o mundo da linguagem, em que, quando eu dou o primeiro grito, ele pode ser de necessidade, o segundo grito talvez já não seja mais de necessidade, mas de desejo. E o terceiro grito, depois, esse grito vai sendo modulado, ele vai criando uma prosódia, ele vai criando esse meu cérebro biológico, ele vai se adaptando para saltar para esse outro nível, né? Em que as modulações prosódicas, as pontuações, as interjeições, vão me tornando capaz de entrar, aí sim, num mundo de representações significantes que me antecede, que estava lá antes de eu chegar, né? Mas que estava lá antes de eu chegar, aquela história, a linguagem tem sempre o grande problema do ovo e da galinha, porque ela teve que ser feita pelos humanos, né? Ou seja, a não ser o aspecto bíblico da língua de Deus que colocou Adão para botar o nome nas coisas, assim. Mas fora isso, a linguagem teve que ter um processo dentro da evolução, né? Em que nós fomos criando, saímos de um código biológico, de um código estereotipado para alguma coisa que fazer grito, que esse grito depois começou a ser modulado, que essa modulação passou a ter pontuações, que essa pontuação depois saiu do aspecto concreto e estritamente substantivante para a possibilidade de adjetivação, né? E por isso mesmo qualidade e possibilidade, depois uma sofisticação progressiva, de artigos, de pronomes, etc., que é um processo que está dentro da evolução. Então, assim, é verdade que quando nós emergimos hoje para a linguagem, ela nos antecede, mas ela teve que ser construída junto, par e passo, com a própria evolução humana, né? Porque ela não veio de outro lugar. A linguagem não veio de outro lugar. Ela também teve que ser construída não por um homem. Nenhum homem constrói linguagem. Aliás, as tentativas são um fracasso absoluto, né? Eu vejo o Esperanto, por exemplo, né? Ninguém nunca, como diz a música dos Titãs, ninguém sabe falar Esperanto, sabe usar os dentes, né? Ou seja, porque nenhum homem cria a linguagem, né? Mas todos os homens, hoje, todos os homens emergem no mundo de linguagem, já codificado previamente, e por isso mesmo ele pode fazer representações e entrar no mundo dos significantes, que aí sim, de fato, aí o primeiro grito é de necessidade e os demais serão de representação. É a mãe que falta e que aí tem que ser nomeada, né? Ou seja, a gente precisa de linguagem porque algo falta e cria-se uma demanda, então a gente tem que colocar palavras de alguma maneira para dar conta disso. É o que vai acontecer. Então é isso mesmo, ou seja, eu acho que o elo e concordando com você, e aquilo que eu falei, a questão da qualidade e da diminuição da quantidade, por isso mesmo que eu dizia que a questão da linguagem, quando nós entramos na linguagem, é um processo economicamente rentável, digamos assim, porque nós vamos gastar menos energia do que simplesmente darmos gritos de necessidade a cada vez, né? Ou seja, nós vamos ter agora representações e vamos então criar cultura, criar ação
a partir não mais da necessidade, mas também do desejo, né? Claro que a necessidade ela está sempre lá, mas assim, o que caracteriza o humano, o que o distingue dos demais animais não é a necessidade, né? É o desejo, e o desejo representado, é o desejo que entra dentro de uma certa sequência significante, sem dúvida nenhuma. Então, deixe só para retificar um mal-entendido, porque quando eu dei o exemplo, a analogia, melhor dizendo, que o exemplo do hardware e do software, claro que toda analogia é grosseira, ela não vai se aplicar. Que um orangotango é diferente de um ser humano, e que o ser humano fala e o orangotango não fala, a princípio não fala, é evidente que é uma característica da espécie humana poder falar, poder usar uma linguagem simbólica. Não temos dúvida disso. Também não temos dúvida de que é preciso que haja um sistema neuronal, tanto biologicamente na evolução, preparado para reproduzir a linguagem que vem de fora, que vem do outro. Também não há questionamento a respeito disso. A questão maior é se perguntar, eu comentei isso da última vez, por que alguém que tem o sistema nervoso normal, íntegro, sem nenhuma lesão, não consegue falar, não consegue entrar no mundo simbólico, da linguagem simbólica? Por que aparecem as patologias psiquiátricas? Por que aparecem os fenômenos conversivos na histeria em pessoas que estão com o seu corpo biológico íntegro? Então, acho que a questão que se faz não é se o homem, se é uma característica do humano evolutiva ter a possibilidade de falar enquanto o orangotango não tem. Isso estamos de acordo. A questão que se faz é por que alguém que tem a capacidade evolutiva de falar não fala. O autista. O que acontece com o autista? O que acontece com as pessoas que não entram no mundo da linguagem simbólica, que tem dificuldade, não entram, mas tem dificuldade, que tem dificuldade de viver num mundo supostamente um mundo de comunicação. Por que isso? Porque a linguagem, entre outras coisas, uma das funções da linguagem para a psicanálise é comunicar. Mas essa é uma função secundária. Na verdade, a função da linguagem é gozar. É gozar da linguagem. É essa experiência de satisfação que o sujeito tem no momento da primeira marca. A partir do momento que ele tem uma marca, ele vai tendo que associar outras coisas, porque aquilo dá gozo. Ou ele vai em busca de um gozo que ele perdeu, que não foi um gozo completo. Ele vai sempre estar buscando algo que lhe faltou. Por isso ele vai em busca de associações, de marcas. Claro que ele tem que ter aí, só ele pode fazer isso. O macaco não faz isso. Aliás, você sabe muito bem, está lá descrito no texto de Lacan sobre o estágio do espelho, a cria humana e o macaco até os 9 meses, em inteligência instrumental, o macaco dá pau no homem. O homem vira um ser debilitado, com a debilidade mental. O macaco tem uma inteligência instrumental de saber lidar com coisas que lhe são oferecidas, e o homem não tem. A partir dos 9 meses, ou 6 ou 9 meses, não me lembro bem qual é a data que Lacan coloca, que são estudos experimentais de Keller, parece, com os animais, o que vai acontecer é que o homem deslancha e o macaco fica preso na coisa da imagem. Ele não consegue simbolizar a imagem. E o homem vai à frente e consegue entrar no mundo da linguagem. Então, claro que é uma característica da espécie. Não me pergunte por que porque eu não sei responder, não sei se alguém sabe. Outra coisa é a origem da linguagem.
a professora daí, a Nirvana, né? Ela vai confirmar, se possível, que durante muito tempo as academias de linguistas do mundo inteiro, as escolas de linguística, se preocuparam com o tema da origem da linguagem. Como começou a linguagem. E cada um desenvolvia uma teoria muito extravagante, cada um desenvolvia a sua própria teoria, até o ponto que me parece uma academia Royal, uma academia de Londres, alguma coisa assim, dá um basta e diz... E dá um basta e diz, vamos parar com essa história de querer discutir a origem da linguagem. Não dá para ir por esse caminho de saber como é que a linguagem começou no ser humano. Bom, tem os trabalhos, vários trabalhos de pessoas dizendo que poderia ter a ver com a palavra, como uma substituição de instrumentos e até da própria sexualidade, do grito sexual e como isso foi... Bom, enfim, teorias variadas a respeito da origem da linguagem. Ninguém, até onde sei, a professora Nirvana pode nos ajudar, até onde sei, isso foi, até certo momento, até certa época, quase que um decreto de proibição feito por uma dessas academias de linguistas, não me lembro de onde foi, que não se deveria mais tentar seguir essa via de estudar a origem da linguagem. Então, só para situar um pouco o meu pensamento, eu não estou achando que o corpo humano é um hardware. Ao contrário, eu acho que até o corpo humano poderia ser até mais comparado com um instrumento musical, com um violão, por exemplo. Ou seja, que a vibração da voz produz gozo no corpo. E que o corpo é importante para transmitir algo do humano. Quando a gente tem a vibração, as mensagens de inteligência artificial, ainda hoje, muito sofisticadas e conseguimos entender com muita facilidade a mensagem que ali aquela voz transmite, mas a gente identifica que aquilo não é uma voz humana, que aquilo não é uma voz que sai de um corpo, aquilo é uma voz que sai de uma máquina. Então, o corpo humano é uma caixa de reverberação importante, porque no corpo humano está marcada a história daquele sujeito. E a forma como ele fala tem a ver com as marcas históricas da vida daquele sujeito. Então, não estou dizendo que o corpo é um hardware. Eu espero que isso fique claro, para não confundir e pensar que eu estou defendendo uma teoria extravagante também. Não, eu entendi bem isso, Paulo. Não foi, eu antecipei a partir da sua fala que essa é uma questão polêmica de mais adiante com a história de John Searle e do Dennett, né? Mas assim, não ficou claro que você não confundiu o corpo com o hardware, né? Nós estamos de acordo com isso. E é isso mesmo. Você não tem nada a acrescentar nem a divergir dessa sua colocação. É isso mesmo. Ou seja, nós não padecemos da biologia, mesmo quando nós temos problemas biológicos, né? Se eu tenho um câncer de pulmão, uma coisa é eu ter o câncer de pulmão, outra coisa é a minha relação com o câncer de pulmão, que diz respeito da forma como eu narro o problema para mim mesmo também, né? Ou seja, é um problema de linguagem. Os humanos padecem dentro do universo da linguagem. Isso eu acho que um ponto mais ou menos pacífico, né? Essa questão do Nirvana vai nos confirmar aí, essa questão dos modelos, é porque tinham alguns modelos que eram espécie assim, modelos onomatopeicos, né, Nirvana? Não sei se você vai nos falar daqui a pouco, em que tinha correntes que elas eram, inclusive, denominadas pelas onomatopeias que falavam, tipo assim, o modelo não sei se era, eu ia dizer mimimi, mas mimimi fica um negócio meio feio agora no período que nós estamos vivendo, que essa expressão ficou associada a um certo universo político, mas assim, são expressões onomatopeicas que nomeavam as diversas correntes. Aí foi a Associação Linguística de Paris
que um dia chegou lá e falou assim, não, não dá mais, vamos parar com esses modelos, nós não temos condição atualmente de sabermos qual é a origem da linguagem, né? Mas Nirvana, se estiver nos ouvindo aí, Nirvana, você pode dar uma contribuição aí sobre isso, sobre essas questões da linguagem, de Chomsky, Nirvana deve ter que tomar café. Não, estou ouvindo, estou habilitando aqui o áudio. Bom, Júlia Kristeva, ela vai nos dizer o seguinte, que a pergunta quando surgiu a linguagem poderia ser, então, substituída por uma outra, né? Como as diversas civilizações conceberam e concebem a linguagem. Quando Paulo Gabriele fala a respeito de Port Royal, os gramáticos de Port Royal, na realidade, eles vão retomar os universais linguísticos, certo? Que é algo que Noam Chomsky também retoma os universais linguísticos e elabora o modelo relacionado ao que Eduardo falou sobre o dispositivo para aquisição de linguagem, que é o DAO. O ponto de vista de Chomsky é inatista, né? Então, as crianças elas nasceriam com um dispositivo natural, né, para adquirir língua. E essa aquisição de língua, ela se daria por uma marcação paramétrica a partir do momento que ela recebe um input da sociedade ao qual ela pertence. Então, vai marcar a necessidade ou não da utilização do pronome, certo? Vai marcar ou não a necessidade de marcar o objeto direto ou indireto. Então, principalmente o objeto direto, isso aí é feito a partir do input, certo? Recebido. Então, assim, de fato, há relatos de que seria... há relatos de, por exemplo, um rei gostaria de saber qual o primeiro idioma falado, e aí seria o frígio, porque crianças foram isoladas e a primeira palavra pronunciada foi pão desse idioma. Então, isso aí cai por terra, né? Porque, na realidade, será dita a primeira palavra a partir da língua que é utilizada pela sociedade que a criança recebe o input. Não sei se eu esclareci essa questão aí, tá? Mas, assim, nós utilizamos, e Saussure vai dizer isso, e vamos retomar lá Paul Broca, né, e Wernicke, né? Nós utilizamos um aparelho que não foi um aparelho de linguagem, nós utilizamos, pensando biologicamente, nós utilizamos o quê? O aparelho que utilizamos, o mesmo aparelho que utilizamos para respirar, o mesmo aparelho que utilizamos para fazer a digestão, né? Então, o trato, o nosso trato vocal, né, é feito por respiração, né, pulmões, né, laringe, faringe, esôfago, né? Enfim, Saussure, ele chega a trazer essa questão do Broca, né? E que acidentalmente utilizamos esse trato, né? Para falar, para a fala, né? Mas e isso já foi discutido aqui, uma outra forma que seria por meio de tridimensional, né? A questão de utilização do gesto, expressão facial, olhar, que é o que a língua de sinais brasileira, por exemplo, Libras, faz. Então, está para além, né? É necessário, mais uma vez eu digo, diferenciar linguagem, língua e fala. Enfim,
que é isso que Saussure vai fazer, né, no seu curso de Linguística Geral, obra póstuma. Tá? Ele deixa isso bem claro, porque a linguagem ela é objeto de estudo de várias ciências, mas a língua, e é isso que marca a linguística, primeiramente, né? A língua é o objeto de estudo da linguística. Aí, posteriormente, é que outras disciplinas de fronteira e de domínio da linguística, né, vão se situando. Né? Disciplinas de domínio da linguística, fonética, fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, a discussão, porque Eduardo vai entrar nas questões de filosofia, a filosofia também vai trabalhar com sentido, semântica, tá? Vamos pensar na fonética acústica, né? Os físicos, eles também vão trabalhar com a questão da acústica, vamos pensar também aqui num circuito, né? O circuito da fala, para que essa fala ocorra, né? Pensando no trato vocal, e não só, mas também na Libras, a gente precisa daquilo que é físico, do que é psíquico e do que é fisiológico. E Saussure nos deixa isso bem claro, né? O físico, o psíquico e o fisiológico. Que mais que eu poderia dizer para estar situando aí a linguística? Então, as disciplinas de domínio eu falei, as de fronteira, aí vem neurolinguística, psicolinguística, sociolinguística, porque vai trabalhar com aquilo que é da ordem do linguístico em si, certo? Dentro de uma visão híbrida, com estudos da sociedade, a respeito da sociedade, estudos a respeito dessas conexões neuronais aí, a neurolinguística, ou dentro dessa questão da mente, tá? E voltando para a questão inicial, né, nós temos, então, pegando por Noam Chomsky, né, um dispositivo para adquirir essa questão que seria língua. Né? E aí temos a competência e a performance ou desempenho. Performance e desempenho com devidas considerações estaria para fala, né? E a competência estaria para a língua. Seria algo assim, né? Nesse caminho aí. Mas a pergunta onde, quando surgiu a linguagem, ela é substituída dentro dos estudos linguísticos por como a linguagem, né, é concebida em diversas civilizações, né? Desde sumérios, acádios, os hebreus. Eduardo falou aí a respeito, né, da Bíblia, a Bíblia e a Cabala, né, dentro de uma linguagem, sublinguagem, né, teríamos aí, mas os egípcios, né, os chineses, como é que cada uma dessas civilizações, os hindus, né, desde o século V antes de Cristo, né, vamos pensar, já se discutia as questões da linguagem, né, uma língua perfeita, né, a questão do sânscrito, né, para se chegar a uma divindade. Todas essas civilizações, elas vão nos direcionar ou para uma questão mitológica, né, um Deus que teria nos dado a linguagem, e aí vamos para a questão dos gregos e dos romanos. E a nossa tradição de se olhar para a linguagem enquanto conjunto, pensar a língua agora, conjunto de regras a partir das quais o indivíduo é capaz de falar e escrever corretamente, nós temos aí uma concepção que remonta
o quê? Mais de 23 séculos, né? Pegar pela tradição grega, passando para os romanos, para chegar até nós, né? E o que o Noam Chomsky vai nos direcionar também é conjunto de regras, mas não aquelas regras de falar que o indivíduo tem que possuir para falar e escrever corretamente, mas um conjunto de regras finitas a partir das quais o indivíduo é capaz de gerar um número ilimitado de sentenças. Tá? Ele vai trabalhar muito e muito bem com a questão da sintaxe. Não temos, dentro da linguística, uma visão de sintaxe melhor do que aqui no Noam Chomsky faz. Seria isso que eu teria para dizer. Muito bom, Ivana. Bacana. Você me corrige se estou errado. E Chomsky, ele não trabalha com a questão da semântica, né? Ele prioriza a sintaxe. Ele prioriza a sintaxe. Tanto ele vai trabalhar com a questão de agramaticalidade, né? Tem uma frase clássica que tomates verdes rugem furiosamente. E aí nós temos uma sintaxe, mas atribuir sentido para isso aí, nessa sentença, ela por si própria, nós não temos como. Né? Teríamos que fazer um esforço hércules para estar dando um sentido para essa, igual eu estou fazendo aqui, né? Trazendo o exemplo dentro dessa minha explanação. Olivana, você também nos ajudar, me ajudar também aqui no meu raciocínio. Então, assim, na verdade, existe me corrija se estiver errado, uma certa tradição de se buscar uma gramática universal, e que essa tradição vem de Port-Royal, né, do século XVI, mas que, assim, como a relação disso com a possibilidade, por exemplo, de pensamento, ela foi retomada no século XIX, início do século XIX, por William von Humboldt, né, que foi irmão de aquele grande polímata que descobriu as correntes de Humboldt no Pacífico, montanhas, ele entendia de tudo, o irmão dele, eu me refiro. E ele teria se interessado também por esse aspecto primordial de algo que antecederia, na verdade, as línguas naturais, ou seja, algo que estaria na base de todas as línguas naturais, né? Que seria uma anterior, na verdade, e que, de certa forma, é retomado por Noam Chomsky. É essa a tradição linguística que vai desembocar em Chomsky, não é isso mesmo? Principalmente na questão da criatividade, né? Essa questão, há uma criatividade. Aquilo que eu chamei de recursividade também, que Isso. Trabalha com esse conceito, entendeu? Ou seja, que você pode fazer infinitas possibilidades de combinação, por isso que você pode ter sentenças, não é isso? E por isso mesmo a possibilidade de criação e sair do mundo estipulado, por exemplo, dos códigos naturais, dos insetos, dos animais, etc. Né? É um número limitado de regras, e a partir desse número limitado você gera, aí principalmente, vamos pensar que era gramática gerativo transformacional, né? Por conta disso aí, essa possibilidade de criar um número ilimitado de sentenças. E aí você falou uma coisa interessante também, que é o seguinte, que é como se nós tivéssemos tomado emprestado aquilo que já existia, como o aparelho respiratório, como o aparelho motor, e aquilo ser utilizado ser tomado como de empréstimo para a expressão simbólica. Né? Isso é congruente com os modelos de desenvolvimento evolutivo e congruente com uma coisa interessante também, que está dentro das neurociências atuais, de ver a linguagem como um ato motor, entendeu? Ou seja, como uma complexificação de ato motor. Ou seja, por que nós desenvolvemos motricidade? Para intervenção na realidade. Na medida em que nós emergimos para o mundo da linguagem, nós passamos também a interferir na realidade com atos que são variações de algo que nos primórdios era um ato motor, e que se transformou em algo mais complexo. E não é à toa que
por exemplo, a área de Broca, ela se encontra numa região motora do cérebro. As regiões mais posteriores, mais anteriores do cérebro, elas são regiões motoras, enquanto as mais anteriores são regiões sensitivas. Sobretudo se você pegar animais mais primitivos, ou animais até evolutivamente superiores, como certos mamíferos, isso é bem delimitado. Enquanto que no homem, nós começamos a desenvolver também uma importância maior no lobo frontal para coordenar isso tudo. Mas, assim, nós fomos tomando de empréstimo funções diversas, né, para organizar tanto a nossa capacidade de comunicação, usar a linguagem para a comunicação, e que Paulo disse muito bem que a linguagem ela serve para a comunicação, mas essa não é a principal função da linguagem, né? Ele falou... Da questão do gozo. Aí eu rememoro o caso Schreber, né, que vai gozar, né, o grande outro que goza, né, com o gozo desse grande outro, né? Aí já entram outras questões que provavelmente no futuro nós estaremos discutindo ou neste curso ou em outros espaços. Mas, de fato, essa questão do gozo, né, dentro da psicanálise, pelo que eu já pude ter a oportunidade de estudar em outro curso ministrado por você, Eduardo, eu concordo, sim, com o Paulo. Dentro dessa questão aí tem o fator de comunicação, mas dentro da psicanálise essa questão aí do gozo, né? De atingir o desejo também, né? Enfim, não sei, posso estar pensando aqui e saindo um pouco da temática. Muito bom. Paulo, você aí. Não, eu achei muito esclarecedora a contribuição da professora Nirvana. Realmente ela me fez lembrar, né, algumas coisas que estavam assim nebulosas, né, das discussões de Port Royal, da ideia de Chomsky com o aparelho natural de linguagem, da capacidade de que cada um tem. Achei muito rica a contribuição da professora Nirvana. E eu acho que a gente tem, às vezes, professora e Eduardo e todos, né, a gente é inevitável. A linguagem digamos assim, há sempre um mal-entendido fundamental da linguagem. Há sempre um mal-entendido essencial da linguagem. Na medida em que eu falo de hardware, alguém pode achar que eu estou falando de corpo. O Eduardo não achou, mas é muito curioso isso. Eu acho que a escrita, inclusive, vem para tentar dar conta um pouco desse mal-entendido. A gente tem essas experiências práticas, né? Quando você usa apenas o imaginário para se referir a alguma coisa na fala, você diz assim, olha, eu moro em tal lugar assim, essa rua fica perto de um posto de gasolina Shell, e você está falando da sua rua, que tem um posto de gasolina Shell, mas a outra pessoa que está escutando está vendo outra rua, que tem um posto de gasolina Shell também, e, de qualquer maneira, aquela queixa constante que a gente ouve, mas eu falei para o operário fazer dessa maneira e ele fez uma coisa completamente diferente. Quer dizer, e na comunicação do dia a dia, né, nas relações sociais, na construção dos laços sociais, quando a gente vê que a linguagem ela tem essa característica essencial de produzir, inclusive na comunicação, produzir o mal-entendido. Então, quando a gente fala de linguagem, a depender da formação de cada um de nós, da professora Nirvana, da minha como psicanalista, Eduardo como psicanalista, enfim, de alguém que faz o Juca com o cinema, não sei, com os outros, que áreas estão mais afins, né? Vai tomar isso do ponto de vista da linguagem que cada um tem das suas referências. Para a psicanálise, isso não nega as outras referências,
o que a gente mais enfatiza é exatamente essa questão do gozo da linguagem sendo usada como uma forma de gozar. Então, eu acho que a professora foi muito feliz na colocação dela e, para mim, foi muito esclarecedor. Bom poder contar com uma professora, doutora em linguística aqui para nossas discussões. Isso é uma felicidade, é um ganho. E aí, pessoal, mais alguém aí gostaria de fazer alguma... Fala aí, Josafá. Aliás, Josafá, obrigado pelas fotografias, viu? Josafá fez uma cobertura fotográfica das nossas reuniões, ficou muito legal. Depois você coloca no grupo aí, bota as fotos no grupo para o pessoal ver. A gente não está te ouvindo, Josafá. Neca. Eu estou abrindo aqui o seu... Estou abrindo aqui para... Mas não está chegando. Você está precisando consertar esse seu microfone aí, viu? Eu abri aqui, tá tudo ok aqui, mas não está entrando o seu microfone. Mais uma tentativa aí, Josafá. Enquanto o Josafá resolve as questões técnicas dele lá, mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação, pergunta, lamentação, choro? Bom, gente, estamos chegando para 2 horas novamente, né? Aquilo que a gente conversava semana passada, Paulo, eu ficaria também aqui indefinidamente, mas se a gente ficar indefinidamente, algumas pessoas começam a se cansar. Então, vamos tentar manter esse período de 2 horas, né? Esse tipo de 2 horas. O período foi um ato falho relacionado à discussão sobre o período lá de Freud. Mas, assim, vamos tentar manter. Então, um agradecimento a todos, foi muito bacana, gostei muito da discussão. Obrigado também a Nirvana, Paulo, como sempre, e a presença de todos vocês aqui. E a semana que vem, então, na verdade, a próxima aula será uma surpresa, porque eu mesmo ainda não sei aquilo que eu expliquei para vocês, viu? Se eu já vou apresentar um pouco sobre o modelo de Eric Kandel, ou se vou fazer uma pequena introdução sobre funcionamento neuronal e para a gente entender de que forma a memória de longo prazo é fixada e podemos acompanhar depois a discussão sobre Eric Kandel, ok? Fiquem tranquilos que durante um certo período nós vamos nos distanciar da psicanálise, mas nós voltaremos a ela. Mas é necessário, porque se nós estamos fazendo o diálogo entre 2 campos de saber, preciso saber um pouco sobre o outro campo, né? Então, eu vou fazer um pouco de uma derivação no nosso percurso, mas ao final nós vamos fazer um reencontro com a psicanálise, ok? Muito obrigado a todo mundo aí e até a semana. Quarta-feira, primeiro com a aula, quarta-feira, e no próximo sábado, a nossa discussão. Grande abraço a todos. Até lá. Obrigado, Eduardo. Foi muito bom, como sempre. Gosto muito de lhe ouvir, porque você tem enunciação. Não tem só enunciados. E hoje em dia a gente carece de encontrar pessoas que tenham uma enunciação própria. E eu percebo que, e foi isso que me fez vir aqui para o curso, quando assisti a sua primeira aula, foi perceber que você tem uma enunciação muito consistente e que tem contribuído para eu pensar. Gosto de conversar com pessoas que me fazem pensar. E você é uma pessoa que me faz pensar. Obrigado, Paulo. Muito gentil de sua parte, eu sei que é verdadeiro. Muito obrigado mesmo. E a sua participação é fundamental aqui. Eu acho que os nossos diálogos são muito bons. Quero ouvir mais o restante do pessoal, viu? Todo mundo lê sobre o projeto, lê as outras coisas para participar também, para ser cada vez mais interessante. E Nirvana também,
Muito bacana, viu? Contribuição fundamental aí para o nosso trabalho. Obrigado a vocês todos, então. Até quarta-feira. Até. Um abraço e um bom final de semana. Abraço para todos.